Meu nome é Joab Urbano e eu vou fazer essa primeira apresentação das atividades decorrentes da matéria de sistemas operacionais de redes e da replicação do Active Directory. A organização dos processos se deu principalmente utilizando a plataforma Asana, que é uma plataforma de gerenciamento de trabalhos móvel e web desenvolvida para ajudar a equipe a organizar e acompanhar todo o gerenciamento do trabalho. Na organização desses processos, que utilizamos a Asana, nós criávamos tópicos e colocávamos os responsáveis sobre cada tópico e datas limites. Todo o processo de replicação foi realizado a separação das atividades no Asana. Utilizamos eles também para fazer algumas das atividades de sala, mesmo sendo foco, mas o foco total foi nas atividades de replicação. A organização do processo se deu em 4 partes: em análise, na fila, em trabalho e concluído. No tópico em análise, nós colocamos todas as atividades que nós ainda não sabíamos como realizar, mas então colocamos esse tópico para descobrirmos a melhor forma de conseguir realizar essa atividade. No tópico na fila, foi colocado todas as tarefas que já tínhamos noção de como organizar, mas que ainda não tinham sido iniciadas. No tópico em trabalho, foram colocadas todas as tarefas que já estavam sendo feitas ou que foram iniciadas, até a conclusão. Quando elas eram finalmente concluídas, elas iam para o tópico concluído. Só marcamos, anexamos tudo e colocamos ela lá. E aqui um quadro demonstrativo de como nós organizamos todas as tarefas concluídas, com os nomes, os comentários respectivos, com documentos anexados, os respectivos responsáveis pelas atividades, a data de entrega e o nível de prioridade. E para postar versões das pesquisas e trabalhos que ainda não foram terminados, nosso grupo utilizou a plataforma Discord. Resumidamente, é um aplicativo que utiliza chats para se comunicar. No Discord foi criado um chat específico para a nossa matéria de sistema operacional de redes. Todos os prints e trabalhos que precisavam de revisão ou necessitavam de algum auxílio eram postados nesse chat. Além disso, essa ferramenta de comunicação era usada para compartilhamento de nossas anotações de aula e etc. Um site no Active Directory é utilizado para representar a estrutura física da rede da empresa. As informações sobre a topologia da rede, contidas nos objetos site e link entre sites, são utilizados pelo Active Directory para a criação de configurações de replicação otimizadas, sempre procurando reduzir o máximo possível o tráfego através dos links de WAN. Aqui estamos vendo a criação de um site no Active Directory, tendo que ser formado o seu link. É comum tentar criar pelo menos 2 conexões bidirecionais entre cada controlador do domínio. Depois da criação do site, precisamos colocar o prefixo de IP do site. A barra é usada para mostrar os bits da máscara de subrede. Tivemos que mudar o IP do site para o IP da nossa máquina principal. O KCC rodando em cada DC do site foi projetado para criar uma topologia de replicação intra-site o mais eficiente possível, baseado em um anel bidirecional. Para criar um anel bidirecional, o KCC tenta criar pelo menos 2 conexões de replicação entre cada DC. O KCC também procura evitar que haja mais de 3 DCs no caminho entre 2 qualquer servidores. Para evitar mais do que 3 hoops, que seriam pulos que ocorreriam entre os DC, a topologia de replicação pode incluir conexões do tipo atalho entre 2 DC. O KCC fica atualizando a topologia de replicação regularmente, buscando sempre a melhor eficiência e a melhor latência. Alterações feitas no Active Directory têm um impacto direto nos usuários localizados no próprio site. Por isso a replicação intra-site é otimizada para a velocidade e menor latência. Por exemplo, quando você altera a senha de um usuário em um DC do site, é importante que essa alteração seja replicada rapidamente para todos os demais DCs do site. A replicação entre os DCs de um site ocorre automaticamente, com base no mecanismo de notificação. Agora será tratado sobre a replicação e seus diagnósticos. Para comprovar a replicação de forma efetiva entre os controladores de domínio, PC03 e Pedro01, será usado os seguintes comandos no prompt de comando. Temos o primeiro repadmin show repli, repadmin kill, repadmin rep summary, o dcdiag e o event view. Primeiramente, a gente vai falar sobre o repadmin show repli. Logo após o inbound neighbors, serão exibidas informações das partições do AD se foram replicadas ou não. Caso apresentarem uma replicação com sucesso, será apresentado o as successful. Caso não, aparecerá como failed. Dessa forma, essa ferramenta mostra uma visão macro da replicação entre os controladores de domínio, ajudando na resolução de possíveis erros de replicação.
Temos também o RPC, que é um protocolo padrão do setor para comunicações clientes-servidores, e o Objeto GUID, que é um atributo que representa um identificador universal em todos os domínios. Na próxima imagem, a gente tem a continuação desse comando. Então, como podemos ver, não houve nenhuma falha na replicação referente ao showRepli. Agora vamos para o comando repetmin kill. Para sabermos se ainda existem elementos na fila de replicação que o controlador do domínio precisa emitir para se ter uma consistência com outros controladores, será utilizado esse comando. Conforme mostra a figura, podemos concluir que não há presença de solicitações de replicação que o nosso DC precisa emitir para haver consistência entre ele e outros controladores parceiros. Bom, essa imagem mostra o uso do rep sumário, e nela ocorreram 10 e 5 replicações em determinados controladores de domínio, com nenhuma falha de replicação. Além disso, os controladores de domínio PC03, Pedro01 e Servercore estão em ambas as seções Source DAS e Destination DAS, pelo fato de o AD usar o modelo de domínio multimestre. Os controladores de domínio tanto irão receber da fonte de arquivos do serviço, como irão enviar. Caso existisse um controlador de domínio apenas de leitura RODC, ele iria apenas receber, aparecendo só na seção Destination DS. Nessa imagem é destacado o comando dcdiag/test replication. O dcdiag trata-se de uma ferramenta do CMD de execução de testes das funcionalidades do sistema por meio de análise de um ou vários controladores de domínio presentes em uma floresta. Nessa imagem podemos perceber que o PC3 foi usado como uma casa para todas as informações do domínio da floresta. Porém, o comando não aponta apenas os erros, mas também as soluções deles, com um conjunto de informações detalhadas de como identificar comportamento falho e dessa forma resolvê-los. Também temos o teste de conectividade, que é feito passando um ping por todas as rotas de rede dos sites para visualizar o recebimento de dados. Também temos o teste de replicação, que ele foca em olhar e observar como estará o arquivo no fim do teste, se ele foi enviado com precisão e organização, assim como foi criado no servidor de origem. Agora vamos falar sobre o Event Viewer, que é uma ferramenta que permite os administradores visualizar os logs de mensagens do aplicativo e do sistema, incluindo erros, informações e avisos dentro de um computador local remoto. Nessa imagem é possível perceber, dentre os avisos, o Event ID 1331. Esse erro é bem comum e pode ser desconsiderado, visto que apenas reporta que o computador, que é o controlador do domínio, ficou muito tempo desconectado numa rede sem manter uma conectividade física suficiente por meio de um gerenciador de serviços e sites do Active Directory. E para repará-lo, basta conectar o PC de novo na rede. Por isso é tão simples. Agora sobre dificuldades. Houve algumas dificuldades relacionadas à realização do processo de replicação, atividades e pesquisas, como também na formatação do trabalho e no uso da plataforma Asana. Apesar de todas as dificuldades, elas não foram algo que fosse capaz de impedir de cumprir as metas estabelecidas com relação ao tempo e o conteúdo. Tivemos algumas dificuldades com a Asana, já que a organização foi toda realizada lá, e por não termos conhecimento da plataforma, houve um período de adaptação para utilizar a plataforma. Tá. Além disso, outro problema que tivemos foi lembrar de alimentar o Asana, pois muitas vezes as atividades estavam concluídas e o Asana havia sido movimentado, mas havia esquecimento de anexar os arquivos por lá. Vou falar aqui, continuar a parte das dificuldades. Quanto ao relatório, o grupo teve algumas dificuldades em compreender o objetivo real e as perguntas de como o professor queria que a gente respondesse elas. Depois de se passar por essas dificuldades, tivemos alguns problemas em relação à replicação, pois os temas e os materiais da NET sobre como fazer isso eram muito escassos. No entanto, a gente conseguiu superar essas dificuldades. Outra dificuldade foi achar um conteúdo mais denso, porque todos os conteúdos que falavam sobre esse tema eram muito simplórios, não davam muitos detalhes sobre como a gente devia fazer isso. Além disso, a limitação das nossas máquinas não colaborou para que a gente conseguisse executar as máquinas virtuais. Mas conseguimos superar isso usando o laboratório quando as aulas retornaram. E por último, nas considerações finais, foi um grande processo de aprendizagem, onde a gente conseguiu, de fato, aprender como fazer a replicação do AD e executar de forma maestral todos os comandos necessários, algo que todos os membros levarão para a vida.